Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal Amando para a Eternidade. Eu queria perguntar para você hoje, nesse dia especial, você sabe o que é a Páscoa? Eu não sei. Você sabe que dia se comemora a Páscoa? Não sei. Você sabia que não é no domingo? Domingo de Páscoa, a gente sempre fala isso, né? Não sei. Não sei. E é antes ou depois de Jesus? Não sei. Também não sei. Quando começou a Páscoa? Não sei. E o ovo e o coelho, o que tem a ver com isso? Você sabia? Você sabe responder? Não sei. Então, vamos lá para a resposta. É simples, eu queria que você prestasse atenção nessa explicação breve que vamos fazer da palavra de Deus aqui e queria deixar isso para você, essa mensagem especial. A Páscoa ela começa muito antes de Jesus, no período do Antigo Testamento, lá no Egito, mas espera um pouquinho. Antes de eu explicar para você sobre a Páscoa, eu preciso falar para você sobre uma coisa muito especial da Bíblia, que é a dinâmica da salvação. Como funciona o processo da salvação, como que Deus age para nos salvar. E tem 4 passos. O primeiro passo é Deus salvando. Começa com Deus salvando. Deus salva primeiro, Deus dá uma bênção especial primeiro. E aí vem o segundo passo, que é Deus anunciando um julgamento, uma catástrofe, alguma morte, alguma destruição, alguma coisa grave que vai acontecer. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é Deus convidando, chamando, avisando você, dizendo, olha, vai acontecer isso, lembra, né? Deus envia os seus profetas, os seus mensageiros para dizer, lembra que eu falei, lembra que vai ter a catástrofe, lembra que vai ter a morte. Eu estou avisando, já falei, estou repetindo, lembra. E aí, depois dessas lembranças, vem a quarta parte, que é Deus agindo. Deus enviando o julgamento, intervindo na história humana e realizando ali aquilo que ele disse que ia acontecer. Né? Muito bem, esse é o processo. 4 passos. E agora voltamos para a explicação da Páscoa. Vamos lá. O povo estava no Egito, se tornaram escravos do Egito. Mas só que antes deles se tornarem escravos do Egito, Deus salvou o Egito. Como que Deus salvou o Egito? Com José. José é o instrumento de Deus de salvar o Egito. Não só salvou o Egito da fome, da seca, como também, através de José, Deus transformou o Egito numa cidade, né, numa nação próspera. Ficaram ricos, ficaram bem, porque através de José eles ficaram livres da seca, livres da fome. E as outras nações foram, então, comprar alimento. Inclusive o povo de Israel foi receber alimento do Egito, através da família de José, e depois foram crescendo, e ficaram ali, então, trabalhando para pagar a dívida, trabalhando para pagar, era uma coisa comum naquela época. Só que aí, a Bíblia diz que chegou, lá no começo do Êxodo, chegou um faraó que não conhecia José. Mas como assim não conhecia José? Mais ou menos. Ele foi o instrumento, ele foi conhecido em toda a nação do Egito e fora também. E, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que não é que tinha um faraó que não conhecia José, tinha um faraó que não se importava com José, que não queria saber da história de Deus, nem do que José, e nem que Deus fez através de José. Então a verdade é que subiu ali um faraó que era orgulhoso, que ele se achava mais do que Deus, que ele, na verdade, na cultura egípcia, o faraó era um tipo de Deus. E ele acreditava e confiava nas divindades do Egito e nele, e não queria saber do Deus de Israel. Não queria saber do Deus verdadeiro. E aí nesse processo, então, Deus chama Moisés. O povo agora se torna escravo, esse faraó escravizou o povo, e inclusive percebeu que o povo estava crescendo demais, mandou matar as crianças. E aí você lê no livro de Êxodo, né, toda a história, mas eu queria focar aqui na Páscoa, depois você pode ler lá na sua Bíblia, entender um pouco melhor essa parte. Mas então nesse processo Deus chama Moisés para falar com o povo, aliás, para falar com o faraó sobre libertar o seu povo. O povo estava escravizado, estava orando a Deus, pedindo, Senhor, nos livre deste mal, estamos sofrendo aqui, né? Um escravo sempre sofre, apanhava, você era maltratado, então oraram a Deus, Deus disse, eu ouvi a oração do meu povo, Moisés vai lá libertá-los. E Moisés vai falar com o faraó. E ele diz, olha, a primeira mensagem de Deus
E aqui vem o segundo passo da dinâmica da salvação. A primeira mensagem de Deus, através de Moisés, para Faraó é: deixe o meu filho sair, senão eu vou ter que matar o seu filho. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a segunda parte, o anúncio de morte, de julgamento, de catástrofe. Deus está dizendo: eu preciso que você deixe meu filho ir. É o meu plano salvar o meu filho, os meus filhos, o povo de Israel. E se você deixar, tá tudo bem, a gente vai. Mas se você não deixar, eu vou ter que intervir e matar o seu filho. E Faraó era conhecido, segundo a arqueologia, né, como o protetor dos filhos. Ele era a divindade ali no Egito que protegia o nascimento dos filhos, os primogênitos, né? Era muito importante ter filho naquela época. Quem tinha muito filho era muito abençoado. Quem não tinha filho era sinal que era amaldiçoado pelos deuses ou alguma coisa assim. Então, filhos era bom. E morrer filhos era algo ruim. Era um mau sinal. E Deus está dizendo: olha, eu sou maior que você. Reconheça, Faraó. Reconheça que eu sou maior. Reconheça que foi eu quem salvei o Egito. Reconheça que o meu poder é maior que o seu. Deixe meu povo ir, senão eu vou ter que provar que eu sou maior. Senão eu vou ter que matar os filhos. Não deixe isso acontecer, deixe meu povo ir. E aí Faraó, orgulhoso, disse: jamais. Ninguém vai sair. É meus escravos. Sou eu que mando aqui. E aí Deus começa a intervir e começa a chegar agora o terceiro passo da dinâmica da salvação, que é Deus convidando, chamando e enviando o seu profeta. Quem era o seu profeta? Moisés, para dizer para o Faraó: lembra que eu sou maior, deixe o meu povo ir. Não faça isso, você vai fazer o seu povo sofrer. Lembra que eu sou maior, deixa a gente ir. Você vai ficar bem, a gente fica bem, né? Deus queria que tudo corresse bem e não teria nenhuma praga no Egito se Faraó obedecesse. Mas como Faraó era duro de coração, ele começa então a negar e Deus começa então a enviar as 9 outras pragas. E eu falei 9 por quê? Porque a última é aquela que Deus disse que ia acontecer, a morte dos primogênitos. Então a primeira mensagem de Deus é a última praga. Isso significa o quê? Que as 9 outras foram chances. Foi Deus dizendo: deixe meu povo ir, deixe meu povo ir, deixe meu povo ir. 9 vezes. Eu sou maior que os seus deuses. Eu sou maior que você. Lembra disso. Não faça o povo sofrer. Mas toda vez ele negava, toda vez Deus tinha que mostrar. Então tinha lá no Egito a divindade do rio Nilo. E aí Deus transforma a água do rio em sangue. Olha, eu sou maior, deixa meu povo ir. E Faraó dizia não. E aí tinha lá a divindade da colheita, da plantação, e Deus manda os gafanhotos, come tudo. Deixa meu povo ir. Não. Tinha a divindade do sol, né, o Deus Sol, e aí Deus escurece, faz o sol escurecer, e ainda assim não. Então, todas as 9 eram chances que Deus estava dando para Faraó. Não fazer isso, não deixe o povo sofrer, deixe meu povo ir. E Faraó insistentemente disse não. E aí chegou o dia da última. Chegou a hora que Deus disse: agora não dá mais, eu já dei todas as chances, já provei tudo, mas ele não quer aceitar. Então, eu vou mandar a última. Só que antes de Deus mandar a última praga, com Deus fazer se cumprir aquilo que ele disse no começo, ele primeiro chama o povo e explica como ele vai fazer isso. Deus podia libertar o povo simplesmente e dizer, destruir Faraó lá, o exército e pronto, e salvar o povo. Mas ele precisava ensinar o povo algo especial, que é a maneira como ele vai salvar. Como que ele Deus salva? Como que eu vou libertar vocês da escravidão? Vocês precisam entender isso. O povo precisava compreender isso. E Deus então dá ordem: olha, pega um cordeiro, no dia 10, seleciona com calma, escolhe um de 1 ano, sem mancha, sem defeito, com calma, cada família escolhe um e tal. E aí no dia 14, antes da Páscoa, na véspera da Páscoa, que era o dia 14, a Páscoa seria no dia 15, então, na véspera, vocês matam o cordeiro e colocam então o sangue nos umbrais da porta, né? Acima dos umbrais da porta, nos umbrais da porta. A ideia que Deus está dizendo é: olha, vocês vão ser salvos, mas através de um processo, através de algo especial. Um inocente, um cordeiro sem mancha, puro,
que vai morrer no seu lugar, que vai substituir a sua morte. O primogênito dos cordeiros, né? Então, através desse ensino, Deus estava mostrando para eles como ele iria salvá-los da escravidão. E aí todos fizeram isso, e aí o anjo que Deus enviou para cumprir a sua missão, né? Ele passou por cima, passou sobre as casas do povo de Israel. E não só do povo de Israel, teve egípcios também que aceitaram e concordaram e fizeram a mesma coisa. Então ele passou por cima daqueles que creram, daqueles que aceitaram e entenderam que Deus é soberano e que o plano de Deus era maior e que Deus era maior que os deuses do Egito. E quem aceitou, quem entendeu, recebeu essa bênção, essa graça de receber aí esse desvio da ira de Deus, da ação de destruição de Deus. E aí passou por cima. E aí vem o nome da palavra Páscoa. Em hebraico é Peshá, significa passar sobre, e no inglês eles mantiveram esse símbolo, né, essa ideia da palavra Passover, passar sobre. No português, em vez de traduzirem para passar por cima ou passar sobre, resolveram ficar com a palavra original. Né? Uma adaptação da palavra original de Peshá virou Páscoa. E muito comum em outros países também, em outras línguas. Mas se fosse traduzir corretamente seria isso, passar sobre. O feriado do passar sobre. Isso seria interessante, né? Para a gente lembrar melhor. Mas essa ideia, então, ficou gravada na mente deles. A ação de condenação de Deus passa por mim quando eu tenho o sangue do Cordeiro. Essa era a mensagem que Deus queria deixar. E aí, trazendo para os dias de Jesus, como é que aconteceu? Jesus, na quinta noite, lembrando que a Páscoa naquele dia de Jesus ia cair no sábado. Então, um dia antes, na sexta noite, na sexta tarde, lembrando que o cordeiro ia ser morto no crepúsculo, ou seja, no entardecer, Jesus então foi crucificado. Na sexta tarde, Jesus é crucificado e morto. Na quinta noite, no dia anterior, dia de preparação, Jesus come a ceia, a Santa Ceia com os discípulos. Quando ele divide o pão, diz: esse pão significa o meu corpo. E ele toma o vinho, né, o suco da uva, dizendo: isso aqui significa o meu sangue. E ele está ensinando para os discípulos: olha, tudo que vai acontecer está relacionado com o que aconteceu antes. E aí ele sai da Santa Ceia e vai para o Getsêmani e ora a Deus. E lá do Getsêmani ele é preso. E na manhã da sexta-feira, o dia que o cordeiro deveria ser morto, na manhã da sexta-feira, ele é crucificado. E ele fica até a tarde, e é à tarde que ele então entrega o seu espírito. É à tarde que então ele verdadeiramente morre, na hora do sacrifício da tarde, exatamente na hora. Ou seja, no entardecer do dia anterior à Páscoa, Jesus morre. E aí então, o dia seguinte era a Páscoa, era o sábado da Páscoa. Era um dia especial, né? E aí, Jesus morreu na hora certa, no dia certo, como Cordeiro Pascual. Então, tudo simboliza Cristo. Né? O Cordeiro da Páscoa significa o inocente que recebe a condenação do culpado, para transformar os culpados em inocentes. Foi isso que aconteceu na cruz. O sangue que era colocado nos umbrais significa o sangue de Jesus que nos desvia da condenação de Deus. Por isso nós podemos dizer hoje, como está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, como Paulo escreve: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque pelo sangue do Cordeiro a condenação é desviada, passa por cima de nós. Moisés, libertador do povo da escravidão, também é um símbolo de Jesus, libertador, nosso libertador e salvador. E também a escravidão do Egito é um símbolo da escravidão do pecado, que é o que realmente nos escraviza. E é do que realmente Jesus veio nos libertar. Então, a Páscoa é na sexta, não é no domingo. A Páscoa, das perguntas que eu fiz, respondendo todas elas, né? A Páscoa simboliza a morte de Cristo, o Cordeiro que veio nos salvar. E não é no domingo porque é na sexta que ele morre. Né? E também é antes de Jesus, mas é ele, começou antes de Jesus, mas é ele que
realiza, né, a verdadeiro significado. Antes era um símbolo, era uma explicação para eles entenderem o que viria depois. E o ovo e o coelho, você vai perguntar, mas o coelho e o ovo, esses negócios aí, o que tem a ver com a Páscoa? Nada. Simples assim. Nada. São ideias culturais, assuntos de culturas de povos europeus, bem depois de Jesus, já 1500, 1600, 1700 anos depois, né? Lá na Europa tinha essas culturas de regiões que pintavam ovos e outros que tinham relação com o coelho. E você acha na internet muita informação sobre isso, né? Eu não quero gastar tempo com isso, mas são tradições que vieram muito tempo depois, que foram sendo adicionadas no Ocidente aqui. E hoje a gente come ovo de chocolate e tem coisa de coelho, e não tem problema nenhum com isso, mas saiba que isso não tem absolutamente nada a ver com o verdadeiro significado da Páscoa. Então, o verdadeiro símbolo, o verdadeiro significado da Páscoa é que Cristo morreu por você e por mim. A sua morte simboliza a nossa salvação, a nossa vitória. A sua humilhação na cruz simboliza a nossa certeza de salvação e de exaltação do ser humano. As suas feridas simbolizam a nossa cura e também a sua morte simboliza a nossa vida eterna. É isso que a cruz representa, é isso que a Páscoa simboliza e é essa mensagem que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Um inocente morreu para que você pudesse ser libertado da condenação e da culpa e hoje você possa ser livre, livre completamente. E que nesse dia da Páscoa você se sinta assim e a presença de Deus abençoe sua vida e através desse símbolo maravilhoso de amor de Deus, né, que enviou o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque a condenação passa por cima dele, mas receba a vida eterna. E esse amor brilhe no seu coração hoje e assim nós estaremos, né, amando para a eternidade.